A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser a respeito de um livro que é considerado apócrifos, mas que eu não considero apócrifos. E aí eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem ver esse vídeo e tirar suas próprias conclusões do que vocês já conhecem na Bíblia Sagrada, esses que tem um pouco, que estudam um pouco mais e conhecem da Bíblia, né? Ou que lê, mas conhece um pouquinho, e comparar esse livro apócrifo com o que já tem na Bíblia, para você ver se está de acordo com o que já tem ou se não está. Porque para mim, tudo que está nesse livro aqui está de acordo com o que já tem, entendeu? E ele é riquíssimo e mostra até o verdadeiro, quando eu falo do verdadeiro jejum, do ato de justiça, entendeu? Então tudo está embasado ali. Mas por que não faz parte? Os senhores do mundo, né? Esses senhores tanto da Igreja Católica quanto também de alguns judaizantes, judeus, né? Quanto da Igreja Protestante, para não revelar algumas verdades ou para, segundo ele, não escandalizar as pessoas, né? Porque eu vou fazer outro apócrifo que é também o Apocalipse de Pedro, que detalha um pouco mais da condenação dos incrédulos que não querem aceitar Jesus. O sofrimento que vai estar lá vai ser um pouco mais detalhado do que o Apocalipse de João, tá? E está de acordo também com o que está nas Escrituras. Tem muitos livros apócrifos que não está de acordo. E eu sei que eles não estão, porque eu sei diferenciar. Então, para vocês, quem quiser ver, vai estar postado, né, aí no YouTube. Quem quiser procurar, quem não quiser ver, com medo de ser alguma coisa herética, né, não veja. Mas para quem quer ter conhecimento, avalie por si próprio, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Ele é grande, vai ser necessário, acho que uns 3 vídeos, viu, irmãos? Vamos lá. Espero que não seja 3 vídeos, acho que 2 dê, mas pelo que eu vejo aqui... A Epístola de Barnabé é um texto do cristianismo primitivo que foi atribuído ao apóstolo Barnabé, companheiro de Paulo. Embora sua autoria seja incerta, acredita-se que tenha sido escrita no século I depois de Cristo, durante o cristianismo primitivo é os primeiros cristãos, os apóstolos de Cristo, tá? A formação da igreja. É isso que é cristão primitivo, que é do tempo de Jesus lá, né? De Jesus em diante, tá? Primeiros conhecido cristãos. Como patrística. A Epístola de Barnabé é um exemplo importante da literatura patrística, que refere-se aos escritos dos primeiros pais da Igreja. Embora não faça parte do cânon bíblico, o texto foi altamente valorizado pelos primeiros cristãos, e frequentemente citado por escritores posteriores. O principal tema abordado na Epístola é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Barnabé argumenta que o Antigo Testamento é um livro profético, e que todas as suas passagens devem ser interpretadas à luz do advento de Jesus Cristo. Outro aspecto destacado na Epístola de Barnabé é a interpretação alegórica das Escrituras. Barnabé defende que muitos elementos do Antigo Testamento devem ser entendidos como símbolos ou prefigurações de eventos e conceitos cristãos. Exatamente, mas o que é símbolo? É como figura. Não que não tenha acontecido as histórias do Antigo Testamento, tá? Mas é como figura. Por exemplo, abriu um mar vermelho. É que Deus vai abrir caminho para você passar, entendeu? Hoje, você olhando nos olhos de hoje. Vai tirar as dificuldades do seu caminho, não as dificuldades em si. Ele vai te dar capacidade para atravessar o mar com os pés enxutos, para você superar as dificuldades. É igual Pedro andou sobre as águas, entendeu? Nós andarmos sobre as águas hoje é andar sobre os problemas, não ser afundado, não ser engolido pelas dificuldades, entendeu? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Várias passagens do Antigo Testamento para apoiar suas interpretações alegóricas, e mostra como a vinda de Jesus e a fundação da Igreja estão enraizadas nas Escrituras judaicas. Além disso, a Epístola também aborda questões éticas e morais, exortando os cristãos a viverem de acordo com os princípios do Evangelho.
Barnabé enfatiza a importância da fé, da obediência a Deus e da prática da justiça. Embora a epístola de Barnabé não tenha tido a mesma autoridade ou reconhecimento que outros escritos patrísticos, ela contribuiu para o desenvolvimento do pensamento cristão nos primeiros séculos da era cristã. Epístola de Barnabé. Capítulo 1. Filhos e filhas, eu vos saúdo na paz, em nome do Senhor que nos amou. A fé dos destinatários grandes e ricos são os decretos de Deus a vosso respeito. Acima de tudo, eu me alegro imensamente pelos vossos espíritos felizes e gloriosos, pois dele recebestes a semente plantada em vós mesmos, a graça do dom espiritual. Por isso, eu me alegro mais na esperança de me salvar, porque verdadeiramente vejo em vós, que o Espírito da fonte abundante do Senhor foi derramado sobre vós. Em vosso caso, foi isso que me chamou a atenção ao vê-los, o que eu tanto desejava. Estou convencido e intimamente persuadido disso, porque conversei muito convosco. O Senhor caminhou comigo no caminho da justiça, e eu também me sinto impulsionado a amar-vos, mais do que a minha própria vida, pois a fé e o amor que habitam em vós são grandes, e fundados sobre a esperança da vida dele. Barnabé era companheiro de Paulo, tá? Para quem não sabe, na caminhada cristã, na ministério de Paulo, ele acompanhava Paulo, tá? Então, provavelmente ele deve ter tido a epístola dele mesmo. Eu acredito que sim. Assim como Enoque teve e não colocaram lá. Que o próprio livro de Judas e de Pedro cita Enoque, né? Então, né, mas a gente sabe, né? Vamos lá. Pensei que, se eu me preocupasse em participar-vos aquilo que recebi, eu teria recompensa por ter servido a espíritos como os vossos. Esforcei-me então para vos enviar estas poucas linhas, para que além de vossa fé, tenhais também o conhecimento perfeito. Os ensinamentos do Senhor são três: a esperança da vida, começo e fim da nossa fé; a justiça, começo e fim do julgamento; o amor, testemunho pleno da alegria e contentamento das obras realizadas na justiça. Com efeito, por meio dos profetas, o Senhor nos fez conhecer o passado e o presente, e nos fez saborear antecipadamente o futuro. Vendo que uma e outra coisa se realizam conforme ele falou, devemos progredir no seu temor, de maneira mais rica e mais elevada. Quanto a mim, não é como mestre, mas como um de vós, que vos preparei umas poucas coisas. Através delas, vocês se alegrarão nas circunstâncias presentes. Capítulo 2. Como os dias são maus e é aquele que exerce o poder, devemos, para o nosso próprio bem, procurar as decisões do Senhor. Os auxiliares da nossa fé são o temor e a perseverança, e nossos companheiros de luta são a paciência e o autocontrole. Se essas virtudes permanecem puras diante do Senhor, a sabedoria, a inteligência, a ciência e o conhecimento virão regozijar-se com elas. De fato, foi-nos mostrado, mediante todos os profetas, que Deus não tem necessidade de sacrifícios, nem de holocaustos, e nem de ofertas. Em certa ocasião, ele diz: que me importa a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Ele diz que não importa o sacrifício nem a oferta de holocausto. No Antigo Testamento, ele pedia sacrifício de animais, holocausto, pedia rituais, entendeu? Porque a pessoa tem que entender que aquilo ali era uma figura, adoração, em verdade, mas não em espírito, era adoração na carne, era uma adoração terrena. Hoje a nossa adoração é espírito e verdade. Então era uma figura, tanto é que acho que o livro de Hebreus fala que a gente não se relacionava com Deus da forma correta, era só uma figura. Por quê? Porque a gente muitos não, a maioria não tinha relação direta com Deus, era através dos sacerdotes. Hoje nós temos livre acesso por meio da morte e ressurreição de Cristo e pelo sangue.
da apropriação. Então a gente intercede pelo nome de Cristo, a gente tem acesso direto, sem precisar de sacerdotes mais, entendeu? Então, o Antigo Testamento é figura. Lá era, você se comunicava com Deus através da religiosidade. Hoje não, hoje já é diferente, entendeu? Farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de cordeiros, não sangue de touros e de bodes, e nem que venhais vos apresentar diante de mim. Quem pediu essas coisas de vossas mãos? Não continueis a pisar em meu átrio. Se ofereceis flor de farinha, é em vão, vosso incenso para mim é abominação. Olha. Não suporto vossas isso daí, você pode falar assim, não, isso aí, os religiosos vão falar, é livro apócrifo, não pode entender isso, tá? Então vai no Antigo Testamento e vê se essas palavras que Barnabé tá proferindo aqui não tá no Antigo Testamento. Vai nos profetas pequenos, vai em Naum, vai em Amós, tá tudo isso aqui que Barnabé tá falando, tá nos profetas do Antigo Testamento. Anuns, Amós, Baruque, Baruque não, como chama lá o... Caramba, esqueci, fugiu do meu pensamento. Mas teve Anós, teve Miqueias, Anum, tem um outro lá que eu esqueci o nome. Tá tudo nos profetas pequenos, que é livros mais curtos. Vai lá, vê se não consiste com isso aqui que ele tá falando. Ele rejeitou essas coisas, para que a lei nova de nosso Senhor Jesus lembrei, Abacuque, que é sem o jugo da profeta. necessidade, não precise de oferta preparada por homens. Ele ainda lhes disse, por acaso, ordenei a vossos pais... Não preciso de oferta ordenada por homem. Você vai para Atos, o que Paulo fala? O mesmo Deus que veio vos anunciais, que vejo vós o tanto religiosos ou supersticiosos. É esse Deus desconhecido que vós põe a placa, e Deus desconhecido, é esse que veio anunciar. Esse mesmo Deus não é servido por mãos humanas e não habita em templo feito por mãos humanas. Conseguiu certinho como que o Barnabé fala. Não está de acordo? Irem do Egito, que me oferecessem holocaustos. Pelo contrário, eis o que lhes ordenei, que nenhum de vós guarde em seu coração rancor contra o próximo e que não ame o juramento falso. Devemos, portanto, compreender, pois não somos sem inteligência, o desígnio de nosso Pai em sua bondade, pois ele se dirige a nós, desejando que procuremos um modo de nos aproximar dele, sem nos extraviar como aqueles homens. Eis, portanto, o que ele nos diz: o sacrifício para Deus é um coração contrito, um perfume de suave odor isso para o foi Senhor, que Davi um coração falou, que glorifica o seu Criador. Davi falou nos Salmos, isso aí. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro, e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Capítulo 3. A respeito disso, falou-lhes ainda: com que finalidade jejuais para mim, diz o Senhor, como se ouve hoje aos gritos a vossa voz. O verdadeiro jejum, não é esse jejum que escolhi, diz o Senhor, não o homem que humilha a si mesmo. Nem quando dobrais vosso pescoço como um círculo, nem quando vos cobris de pano de saco e cinza, não chameis isso de jejum agradável. Para nós, porém, ele diz: eis o jejum que eu escolhi. Olha o jejum verdadeiro aqui, Desata todas as amarras da injustiça, desfaz as cordas dos contratos, se esvazie, envia os oprimidos em liberdade, rasga toda a escritura injusta, reparte teu pão com os famintos, se vês alguém nu, veste-o, conduz para a tua casa os desabrigados, se vês algum pobre, não o desprezes, não te afastes dos membros de tua família. Então tua luz romperá pela manhã, tuas vestes rapidamente resplandecerão, a justiça irá à tua frente, e a glória de Deus te envolverá. Então outra vez... aqui ele está ensinando o seguinte, o que nós devemos entender? Foi o vídeo que eu fiz do verdadeiro jejum. Não adianta você fazer regime, jejum de comida, sendo que você está cheio de si. Porque os apóstolos não expulsaram os demônios porque estavam disputando quem era o melhor entre eles. Então eles têm que se esvaziar do seu eu, se esvaziar do que eles aprenderam erradamente,
Porque ele falou, se esvazie de todas as escrituras, contrária, o que a escritura de Deus diz. Todos os livros que é contrário ao que a Bíblia diz, você tem que se esvaziar. Você tem que se fazer igual o apóstolo Paulo, que era rígido da lei, perseguia a igreja da graça, que era o povo de Deus que estava na nova aliança, e mandava os cristãos para a morte. Aí Paulo era um homem sábio, era letrado, aprendeu nos pés de Gamaliel, entendeu? Toda a lei. Então, ele considerou tudo como escolha. Ele falou, para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo, para ganhar o conhecimento da graça e o evangelho da graça. Entendeu? Então, ele considerou tudo que ele tinha aprendido como escória, como esterco. Entendeu? Então, ele se esvaziou do que ele sabia para se encher do Espírito de Cristo. Entendeu? Então, você tem que se esvaziar dos egos, da altivez, das injustiças, das injúrias, se esvaziar das ideologias mundanas, se esvaziar do que você aprendeu a vida toda como se fosse certo sendo errado, se esvaziar do egoísmo, do orgulho, e é isso que é o verdadeiro jejum. Agora, é lógico que você pode fazer jejum de alimento apoiado com esse jejum verdadeiro. Aí o jejum de alimento funciona. Agora, se for só de alimento, é só um regime, não vai interferir em nada, gente. Entendeu? Porque você faz o jejum de alimento e continua com inveja, com ódio no coração, com injustiça, com mentira, com fraudulência, que adianta? Não adianta nada. Fazendo perversidade, orgias, e aí? Que adianta o jejum de alimento? Você só fez o regime. E Deus te ouvirá. Ao falar, ele te dirá, eis-me aqui. Isso, se renunciares a tecer amarras, a levantar a mão, a murmurar, e se deres de coração o teu pão ao faminto, e tiveres compaixão da pessoa necessitada. Por isso, irmãos, o paciente Deus, prevendo que o povo, que ele preparou através do seu amado, acreditaria com simplicidade, nos antecipou todas essas coisas, para que nós como prosélitos, não nos arrebentássemos contra a lei deles. Porque o jejum, o que acontece? Pega a oração do religioso e do publicano. Eu faço jejum às vezes de alimento, mas é raro. Eu não vou falar para vocês que eu faço direto, que eu estou mentindo. E às vezes eu faço de um dia, eu não faço mais de um dia de jejum de alimento, ou meio período só, é o coração sincero. Se você fizer o jejum de coração sincero, o jejum de alimento, conciliado com o jejum das coisas mundanas, dos seus entendimentos mundanos, e buscar as coisas de Deus, juntamente com esse jejum de alimento, aí funciona. Agora, o que o religioso fez? Eu vou no templo todos os dias, faço jejum todos os dias, faço jejum vez ou outra, dou o dízimo de tudo que ganho, não sou como esse publicano, aí acusou, roubador, e o publicano, sem levantar os olhos ao céu, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Ele reconheceu que ele é pecador e precisava do sangue do Cordeiro, de um Salvador, certo? E se humilhou. É você se humilhar perante o pés de Deus, não dos homens, durante o pés de Deus, e reconhecer que você é fraco, limitado, pecador e precisa de Cristo para te dar entendimento, sabedoria, salvação, e pela sua humilhação, pondo de joelho aos pés do Senhor, você tem a salvação. Agora, aquele lá, Deus chama de quê? De hipócrita, que finge, fica pálido, quer mostrar para os outros que está fazendo jejum, entendeu? Isso é hipocrisia, Jesus chama de hipocrisia. Não é só esse jejum que ele pede. Capítulo 4. É preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente, para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos à nossa alma a liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. O máximo do escândalo se aproxima. Não amareis o mundo presente, a fim de amar o verdadeiro mundo, o futuro que Deus nos promete. Entendeu? É a mesma coisa que João diz na carta de João. Não se conformei com este mundo.
Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está na carta de João isso. Amar o mundo não é amar a terra que Deus criou, gente. É amar as ideologias, os ensinos, as mentiras, as injustiças desse mundo. Você vender seus princípios morais para se adequar a esse mundo, para você não perder cargo, não perder... É isso que Deus está falando. Entendeu? O amor de Deus se faz nisso aí. Você vai ser perseguido, injuriado, injustiçado, mas você não vende seus princípios. Agora, se você faz o que é justo, ou o local onde você habita, onde você trabalha, onde pede coisa justa, que é consciente com a palavra de Deus, aí você pratica. Agora, que se quiser te comprar, quiser te subornar com cargos, com empresa e vender seus princípios, é isso que Deus fala. Não ameis o costume do mundo. Não se molde ao costume do mundo. Não se molde à mentira, à injustiça, à corrupção. Entendeu? Tiago fala... a verdadeira religião, pura e imaculada para com Deus, é visitar os órfãos e a viúva, ajudar os necessitados nas suas dificuldades e desviar da corrupção do mundo. É isso que é religião para Deus. Está escrito, como diz Enoque. Com efeito, é por isso que o Senhor abreviou os tempos e os dias, a fim de que seu amado chegue mais depressa à herança. Assim diz o profeta, 10 reis reinarão sobre a terra e, depois disso, surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Sobre isso, Daniel diz algo semelhante, vi a 4ª besta, maligna, forte e mais terrível do que todas as bestas do mar. Dela brotaram 10... Aqui ele está falando do anticristo, tá, gente? Porque ele humilha 3 reis, porque são 10 nações unidas que se reúnem para fazer o reino de anticristo, tá? E aí, ó, ele já fala, já mistura até os assuntos. E isso está no livro de Daniel. Pode conferir lá para você ver se não está adequado com a Bíblia, esse livro aqui. Aí ele fala do chifre pequeno de Daniel que cresce no meio dos outros, que é um reinado que surge humilde, pequeno, mas ele vai crescendo e derruba os outros 3 reis, entre os 10. Entendeu? Que os 3 reis não estão em conformidade com ele pisoteia. Vamos lá. E desse saiu um pequeno chifre como broto. Este de uma só vez, humilhou 3 dos chifres grandes. Deveis, portanto, compreender. Além disso peço-vos insistentemente, eu que sou um, e vós. E vos amo a todos e a cada um em particular mais do que a mim mesmo, tomai cuidado para não ficardes como certas pessoas, que acumulam pecados, dizendo que a aliança está garantida para nós. Claro que é nossa. Eles, os judeus, a perderam definitivamente, embora Moisés já a tivesse recebido. De fato a Escritura diz, Moisés jejuou na montanha durante 40 dias e 40 noites, e depois recebeu do Senhor a aliança, as tábuas de pedra escritas pelo dedo da mão do Senhor. Eles, porém, a perderam, por se terem voltado para os ídolos. Com efeito, assim disse o Senhor, Moisés, Moisés, desce depressa, pois teu povo pecou, aqueles que fizeste sair da terra do Egito. Moisés compreendeu, e jogou as 2 tábuas de suas mãos. A aliança deles foi rompida, para que a de Jesus, o amado, fosse selada em nossos corações pela esperança da fé que nele temos. Querendo escrever muitas coisas, não como mestre, mas como convém a quem ama, não deixando perder nada do que possuímos, apliquei-me a escrever, como vosso humilde servidor. Estejamos atentos a herança que ele fala é a vida eterna, tá? É o reino celestial. E a aliança lá do tempo da lei era a terra de Canaã, que eles iam, que mandava leite e mel, mas era uma figura do céu ali, tá? Que o povo judeu ia herdar, entendeu? Mas o nosso é o reino celestial, junto com os judeus que creem em Cristo, entendeu? Então, que ele quis falar para não perder a aliança, não perder o que foi... Ah, não, já está garantida a aliança. O que ele quer dizer com isso? Que tem pessoas que falam assim, Cristo morreu, que já pagou o meu pecado, eu posso viver do jeito que quiser. Esse é pensamento de perdição, entendeu? Porque Cristo nos libertou para servir ao próximo e a Deus com liberdade, por amor e não por força, porque na lei era obrigado você obedecer à lei. Agora não, agora Cristo dá
a obediência por amor. Se você ama Deus, ama Cristo e ama o que Ele fez por nós na cruz, você vai obedecer por amor, entendeu? É isso. Últimos dias, nada adiantará todo o tempo de nossa vida e de nossa fé, se agora, neste tempo de impiedade e na iminência dos escândalos, não resistirmos, como convém a filhos de Deus. A fim de que a treva não se infiltre em nós e as escondidas, fujamos de toda a vaidade e odiemos completamente as obras do mau caminho. Não vos isoleis, dobrando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos, para procurar juntos o vosso bem comum. De fato a Escritura diz: ai daqueles que se creem inteligentes e que são sábios diante de si mesmos, tornemo-nos espirituais, tornemo-nos um templo perfeito para Deus. Quanto nos for possível, apliquemo-nos ao temor de Deus e combatamos para observar seus mandamentos, a fim de nos alegrarmos em suas disposições. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas peça entendimento ao Senhor. É isso que está dizendo ali. E ele está falando, o mesmo que hebreu, para se juntar, ter comunhão um com o outro. Sozinho você não chega a lugar nenhum. E a comunhão, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque às vezes muitos dos irmãos vivem longe um do outro, né? Moram longe. Mas se comungam, falam, através de longe se conversam e falam de Deus, né? Então isso é uma comunhão, mas o certo é comungar fisicamente, não é quantidade. De novo, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, com sinceridade de coração. O centro da reunião seja sempre Cristo, é isso. O Senhor julgará o mundo com imparcialidade, cada um receberá segundo o que fez. Se for bom, sua justiça o precederá, se for mal, diante dele irá o salário do mal. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós, e nos afaste do reino do Senhor. Meus irmãos, compreendei ainda o seguinte: quando vedes que depois de tantos sinais e prodígios acontecidos em Israel, assim mesmo eles foram abandonados, tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Capítulo 5. O Senhor suportou entregar sua própria carne à destruição, para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com seu sangue. A respeito dele a Escritura diz o seguinte, sobre Israel e sobre nós: ele foi ferido por causa de nossas iniquidades e maltratado por causa de nossos pecados, e nós fomos curados por sua chaga. Foi conduzido como ovelha ao matadouro, e como cordeiro, ficou mudo diante do tosqueador. Precisamos, portanto, multiplicar nossos agradecimentos ao Senhor, porque Ele nos fez conhecer as coisas passadas, tornou-nos sábios no presente, e não estamos sem inteligência para as coisas futuras. A Escritura diz: não se estendem injustamente as redes para os pássaros. Isso quer dizer que, com razão, se perderá o homem, que tendo conhecimento do caminho da justiça, toma entretanto o caminho das trevas. Ainda o seguinte, meus irmãos, se o Senhor suportou sofrer por nós, embora fosse o Senhor do mundo inteiro, a quem Deus disse desde a criação do mundo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como pode ele suportar sofrer pela mão dos homens? Olha, tá vendo? Os profetas, que tinham a graça dele, se humilhou a si mesmo respeito, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Destruir a morte e mostrar entregou-se a a si ressurreição mesmo dos mortos, para a salvação da humanidade. E sofrer, a fim de cumprir a promessa feita aos nossos pais, e preparar para si o povo novo, e demonstrar durante sua estada na terra, que era ele mesmo que julgaria, depois de ter realizado a ressurreição. Por fim, embora ele tivesse ensinado a Israel e realizado tão grandes prodígios e sinais, eles não foram levados por sua pregação a amá-lo acima de tudo. Porém, quando ele escolheu seus próprios apóstolos, que iriam anunciar o seu evangelho, homens cujo pecado ultrapassava a medida, foi para mostrar que ele não tinha. Deixa eu ver aqui. Quando ele escolheu seus próprios apóstolos, que iriam anunciar o seu evangelho,
homens cujo pecado ultrapassava a medida, foi para mostrar que ele não tinha vindo chamar os justos, e sim os pecadores. Então ele manifestou que era filho de Deus. Com efeito, se não se tivesse encarnado... Então, ele veio chamar os pecadores à salvação, entendeu? Para salvar do pecado, do poder do pecado, entendeu? Não para o pecador continuar pecando, né? Não que a gente não peque, irmãos, a gente peca, mas não viver na prática do pecado, e mergulhado na lama, entendeu? Você peca, quer sair da lama, pede salvação por meio de Cristo. Todos os dias, se a gente errar, a gente pede perdão, purificação pelo sangue de Jesus, entendeu? Para ele nos salvar de nós mesmos, dos nossos atos, entendeu? Pecaminosos. E que você lute contra a sua própria carne para não pecar. Isso é até o fim da vida, né? O caminho do cristão é assim, entendeu? Aí você vai pecar, lógico, mas você não vai viver praticando o pecado, obra da injustiça, mentira, traição, inveja, cheio de frutos pecaminosos. Você vai pecar cada vez menos. Quanto mais você conhece da palavra, mais você busca o Senhor, mais você ora, mais você é limpo dos seus pecados. Entendeu? Ter sido salvos ao vê-lo, uma vez que eles não podem levantar os olhos para olhar de frente os raios do sol, que todavia, um dia deixará de existir, e que é tão somente obra de suas mãos. Se o Filho de Deus se encarnou, foi para levar ao máximo os pecados daqueles que tinham perseguido mortalmente os profetas dele. E por isso que ele suportou. De fato, Deus diz que é deles que vem a ferida de sua carne. Quando ferirem o seu pastor, então as ovelhas do rebanho perecerão. Foi ele, porém, que quis sofrer desse modo. Com efeito, era preciso que ele sofresse sobre o madeiro, pois o profeta diz a seu respeito: poupa a minha vida à espada, e transpassa com cravo a minha carne, porque uma assembléia de malfeitores se levantou contra mim. E diz ainda: eis que ofereci minhas costas aos açoites e minha face para as bofetadas. Contudo, mantive o meu rosto como pedra dura. Capítulo 6. O que diz ele, quando cumpriu o mandamento? Quem é que me julga? Coloque-se diante de mim. Ou quem quer ser declarado justo diante de mim? Que se aproxime do servo do Senhor. Ai de vós, porque todos vós envelhecereis como a veste, e a traça vos roerá. E o profeta continua: uma vez que ele foi colocado como sólida pedra para esmagar, eis que colocarei nos alicerces de Sião uma pedra de grande valor, escolhida, angular e preciosa. Essa pedra é Cristo. Diz em seguida: é a pedra de fundação, aquele que de nela fundamento crer, da igreja. viverá para sempre. Será que a nossa esperança Os está na apóstolos pedra? são os alicerces. De modo Ou as nenhum. paredes, aliás. O alicerce Mas é a foi o pedra de Senhor que fundamento. tornou forte a sua carne. Com efeito ele diz: ele me tornou como pedra dura. O profeta continua: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça de ângulo. E diz ainda: este construtores é o é o que povo de maravilhoso Israel, que o né? Senhor Que ele fez. rejeitou. Eu, humilde servo do amor, vos escrevo com simplicidade, para que compreendais. O que diz ainda o profeta? Uma assembléia de malfeitores me rodeou, eles me cercaram como abelhas ao favo, e sobre minhas vestes tiraram sortes. E como era na sua carne que ele devia revelar-se e sofrer, sua paixão foi revelada de antemão. De fato, o profeta diz a respeito de Israel: ai da vida deles, pois conceberam um desejo mau contra si mesmos, dizendo: amarremos o justo, porque ele nos incomoda. Que lhes diz Moisés, outro profeta? Eis o que diz o Senhor Deus: entrai na terra boa, que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Tomai posse dessa terra, onde correm leite e mel. O que diz a sabedoria? Aprendei, ponde vossa esperança em Jesus, que deve revelar-se a vós na carne. Com efeito, o homem é terra que sofre, pois é da terra que Adão foi plasmado. Que significa, na terra boa, terra onde correm leite e mel? Bendito seja nosso Senhor, irmãos, pois ele pôs em nós a sabedoria e o entendimento de seus segredos.
Pois o profeta diz: quem poderá compreender uma parábola do Senhor, a não ser o sábio que conhece e ama o seu Senhor? Depois de nos ter renovado com o perdão dos pecados, Ele fez de nós um novo ser, de modo que tenhamos alma de criança, como se Ele nos tivesse plasmado novamente. De fato, a Escritura fala a nosso respeito, quando Ele diz ao Filho: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que eles dominem sobre os animais da terra, as aves do céu e os peixes do mar. E vendo que nós éramos boa criação, o Senhor disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso está em Foi Gênesis. isso que ele disse ao Filho. Vou agora te mostrar como ele fala de nós. Ele realizou segunda criação nos últimos tempos. O Senhor diz: eis que faço as últimas coisas como as primeiras. Nesse sentido, assim falou o profeta: entrai na terra onde correm leite e mel, e dominai-a. Eis-nos, portanto, criados de novo, conforme o que ele diz ainda por outro profeta: eis, diz o Senhor, que arrancarei deles, isto é, daqueles que o Espírito do Senhor via de antemão os corações de pedra, e implantarei neles corações de carne. De fato, é na carne que ele devia manifestar-se e habitar em nós. Com efeito, meus irmãos, nossos corações assim habitados formam um templo santo para o Senhor. E o Senhor diz ainda: como me apresentarei diante do Senhor e serei glorificado? Ele diz: celebrar-te-ei na assembleia de meus irmãos, e cantarei teus louvores em meio à assembleia dos santos. Na reunião dos santos. Somos nós que ele fez entrar na terra boa. E o que significam o leite e o mel? É porque a criança é nutrida primeiro com o mel e depois com o leite. Igualmente nós, alimentados pela fé na promessa e na palavra, vivemos dominando a terra. Ora, ele tinha dito antes, que eles cresçam, se multipliquem e dominem os peixes. E quem pode hoje dominar as feras, ou os peixes, ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, a fim de que aquele que ordena possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo, quando formos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Porque nós vamos, por causa do pecado, deixamos de, perdemos a nossa herança e o nosso domínio, né? Perante as feras, porque as feras hoje nos atacam, né? Algumas delas, não todas. Então, na glória de Deus, quando a gente partir e tiver corpo glorificado, aí a gente vai herdar de novo e ter o domínio sobre a terra, governar com Cristo, e os animais, nós vamos voltar a ter domínio sobre a terra e sobre os animais, entendeu? É isso. Vamos lá. Capítulo 7. Compreendei, portanto, filhos da alegria, que o bom Senhor nos revelou tudo de antemão, para que saibamos aqui constantemente celebrar com ação de graças. Se o Filho de Deus, que é Senhor e julgará os vivos e os mortos, sofreu para nos dar a vida por meio de seus ferimentos, acreditamos que o Filho de Deus não podia sofrer, a não ser por causa de nós. Além disso, já crucificado, deram-lhe a beber vinagre e fel. Escutai como os sacerdotes do templo se expressaram sobre isso. O mandamento escrito dizia: quem não jejuar no dia do jejum, será condenado à morte. O Senhor deu esse mandamento, porque também ele devia oferecer a si próprio pelos nossos pecados, como receptáculo. Isso era um simbolismo. Isso foi dito lá no Antigo Testamento, para os sacerdotes jejuarem. Mas não era o jejum. Naquela época era o jejum de alimentos, sim. Mas depois de Cristo é o jejum das coisas que eu falei, do mundo, dos seus egos, das suas vaidades, de tudo que está dentro de nós, entendeu? Limpar o exterior do copo, Jesus falou, para depois limpar o exterior, hipócritas. Entendeu? Limpar o que está dentro, depois limpar o que está fora. O que contamina não é o que vai para dentro, o alimento que sai depois, é o que está no coração, né? As invejas, os homicídios, as porfias, os ódios, as injustiças, é isso aí que contamina. Em sacrifício, a fim de que fosse cumprida a prefiguração manifestada em Isaque,
oferecido sobre o altar. O que diz ele por meio do profeta? Que comam, durante o jejum, do bode oferecido por todos os pecados. Notai bem, e que todos os sacerdotes, e somente eles, comam as vísceras não lavadas com vinagre. Por que isso? Porque vós me fareis beber fel com vinagre, a mim que ofereci minha carne pelos pecados do meu novo povo. Somente vós comereis, enquanto o povo jejuará e se flagelará com pano de saco e cinza. Isso era para mostrar que ele deveria sofrer na mão deles. Isso. Como ele na mão do próprio povo judeu. Ele ia atenção, sofrer. Tomai 2 bodes bonitos iguais, e oferecei-os em sacrifício, que o sacerdote tome o primeiro como holocausto pelos pecados. E o que farão com o outro? Ele diz, o outro é maldito. Notai como a figura de Jesus é manifestada. Cuspi todos nele, traspassai-o, coroai sua cabeça com lã escarlate, e desse modo, seja expulso para o deserto. Feito isso, aquele que leva o bode o conduz ao deserto, tira-lhe a lã e a coloca sobre um arbusto chamado sarça, cujos frutos costumamos comer quando nos encontramos no campo. Somente os frutos da sarça são doces. O que significa isso? Prestai atenção, o primeiro bode sobre o altar, o outro é maldito. Justamente o maldito é que é coroado. É que eles o verão, naquele dia, trazendo sobre sua carne um manto escarlate, e dirão, não é este que outrora crucificamos, depois de o ter desprezado, transpassado e cuspido? Na verdade, era este que então se dizia Filho de Deus. Qual a sua semelhança com aquele? São bodes semelhantes, belos, iguais, para que quando o virem, então fiquem espantados com a semelhança do bode. Eis portanto a figura de Jesus que devia sofrer. E por que se coloca a lã no meio dos espinhos? Porque o Jesus te fez maldição no nosso lugar, entendeu, irmãos? Irmãs. Por isso que os 2 bodes, um era para sacrifício comer as vísceras e outros solta que é maldito. Ele se fez maldição no nosso lugar. Depois ele se ressuscitou, entendeu? Por isso que era um símbolo de comer a carne de Jesus. Por isso que falou, beberão meu sangue e comerão minha carne. Entendeu? Se não comerdes, não faz parte de mim. Porque ele ia sofrer pela mão do próprio povo judeu, povo terreno, entendeu? E iria pagar não só o pecado do próprio povo, como os nossos. Porque lá na frente os judeus vão se converter e falar, que são essas feridas em suas mãos? Aí ele vai falar, a qual eu fui ferido na casa dos meus amigos. Porque o próprio amigo feriu ele. Entendeu? Só que agora ele vem como juiz, não vem com o corpo glorificado, não vem mais como cordeiro para Jesus proposta para morrer a igreja, mais. Porque os espinhos são terríveis. Aquele que quer pegar a lã escarlate deve sofrer muito, e deve apossar-se dela através da dor. Ele diz, dessa forma, aqueles que desejam ver-me e alcançar o meu reino, devem passar por tribulações e sofrimentos para se apossar de mim. É o que a gente passa, por perseguições injustas, sofrimento, é o que o judeu passa. Os judeus messiânicos, por prisões que Paulo sofreu, os apóstolos sofreu, perseguições, açoite, entendeu? Todo cristão vai sofrer de alguma maneira. Uma é de maneira perseguição física, outra é perseguição espiritual. E outros vão sofrer as duas, física e espiritual, entendeu? Mas não vou desistir do nome de Cristo de andar nos caminhos do Senhor, entendeu? Vou parar aqui, irmãos, que já tá grande, vou para a segunda parte, tá? Tomara que precise só de 2 partes, né? Mas se precisar eu faço a terceira, vou fazer o quê? Tá bom? Então muito obrigado por assistir o vídeo, compartilhe o vídeo com outros para chegar a conhecimento, badalhe o sininho de todas, deixa o like bonitinho aí, por favor, em nome de Jesus. E amo todos vocês, que chegue conhecimento e entendimento a vocês, para vocês conhecer a verdade vos libertará, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo.